Olá pessoal, eu quero trazer um tema hoje muito importante. Confia em Deus. Bem pertinente, bem nessa conjuntura que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil e nós temos que buscar algo que traz esse conforto espiritual, emocional nas nossas vidas. Bom, eu quero explicar um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo. E é importante a gente entender sobre processos. Nós temos em ações, simultaneamente, três tipos de camada. A camada que é superficial, que é influenciada pela camada que está por baixo, que não enxergamos, não estamos em contato com ela com facilidade, e que é influenciada com a outra que também é difícil a gente ter um acesso. E aí eu quero lembrar dos acessos também. Quais são essas camadas? A primeira camada é a física. É a que interage com esse ambiente, interage com esse mundo, que é através das percepções de sentido, visão, audição, olfato, paladar e tato, que eu interajo com esse mundo. Não só as percepções de sentido, mas as minhas emoções, que é o medo, tristeza, alegria, nojo, insegurança, inveja, ciúme, são tipos de emoções que vão interagir também conforme a situação da vida. Bom, essa é perceptiva. Essa é uma camada que fica superficial e ela é influenciada por qual camada? Sentimento. O sentimento influencia como eu vou agir de alguma forma interagindo com aquele ambiente. Por exemplo, se eu tiver mágoa com alguém, eu vou deixar de ir numa festa porque aquela pessoa está. Olha a decisão que o sentimento faz por você, dominando as suas escolhas e as suas decisões. Entendeu? Então, o físico ele é influenciado pelo sentimento. Então, o que nós temos que ter na vida? Tem uma palavra muito usada, né? Em pesquisas no Google, as pessoas falam muito de palestra, que chama equilíbrio emocional. Aonde está o equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional não está nas emoções, está no sentimento. Quanto menos eu tenho força nesse sentimento de ação, quer dizer, eu tenho um controle desse sentimento, mais eu vou ter um controle nas minhas emoções. Porque é normal eu sentir medo, é normal sentir tristeza, é normal sentir raiva. Isso é tudo normal dependendo da situação. Agora, se eu continuo com isso, se eu continuo trazendo dor física, somatizando no meu corpo, trazendo prejuízo nas minhas áreas da vida, do tipo eu não quero relacionar, eu quero ficar mais fechada, eu tenho alguns comportamentos que depois me arrependo, isso vai trazer o quê? Disfuncionalidade através do sentimento. Então nós estamos falando da primeira camada, que ela é física e ela faz uma interação com o ambiente. Segunda camada, ela é sentimental e influencia a física. A terceira camada, espiritual. Então tudo isso acontece simultaneamente. A espiritual, a gente só consegue ter um acesso pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou ter discernimento, o que é do espírito, o que é da carne. Eu consigo separar o espírito com as coisas desse mundo. Eu consigo separar o espírito de Deus com aquilo que está acontecendo no sentimento de uma outra pessoa. Nenhum casal separa porque derramou café no chão. Mas separou por conta de um gatilho de um café no chão. Por quê? Porque no sentimento já estava ali as portas abertas e dando oportunidade que espíritos malignos possam invadir essas portas. Então eu falei um termo bacana, portas. Vamos falar então no sentimento e aonde o espírito acessa e influencia. São portas. São 6 portas. Primeira porta é a insegurança. Então tem muitas pessoas que deixam de fazer coisas importantes para ela, para Deus, e até mesmo para a sua saúde, até a higiene, deixa de fazer, até nos relacionamentos, que acaba sendo disfuncional por conta de deixar essa porta aberta. Segundo sentimento, que deixamos as portas abertas, culpa. Tem muitas pessoas na geração passada, ou nessa geração também, por exemplo,
com um pensamento que teve de aborto ou tentativa de aborto, hoje está com a porta aberta. Por quê? Porque tem um sentimento de culpa e ressentimento por ter aquele pensamento ou aquele ato que aconteceu. Estou dando um exemplo. Toda pessoa que teve um pensamento de aborto, toda pessoa que teve um pensamento de tentativa de aborto, principalmente destacando aí a mulher, ela tem um sentimento de culpa. Até porque depois ela vai ter um comportamento físico que vai estar o quê? Sobrepondo, vai estar protegendo aquela criança que não tem tanta necessidade. Ela precisa interagir, ela não precisa da superproteção sua. Mas você tem essa superproteção por conta do sentimento de culpa. Estou dando um exemplo. Então a primeira porta é insegurança, a segunda porta é culpa, a terceira porta é rejeição. Então nós estamos falando aqui de portas que o inimigo aproveita porque estão abertas. Depois eu vou explicar por que ficam abertas. E aí o inimigo, aproveitando essas portas, ele não entra direto no sentimento. Ele faz uma leitura naquilo que você está expressando pelo sentimento. Por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de rejeição, ele compara muito. Por que você deu para o outro? Por que você faz isso? Por que só acontece isso comigo? Então você já está trazendo uma leitura para o inimigo fazer com você e falar assim, isso aqui, a porta dele é rejeição. Então vamos trazer mais situações para que alimenta essa rejeição e ele fica aprisionado através do sentimento de rejeição. Viu como é que é a ação do inimigo que você não vê? Viu que nós temos 3 camadas que simultaneamente estão acontecendo, mas você não está enxergando o espiritual e também você não está enxergando o sentimento e está deixando as coisas dos fatos acontecer e ser aleatório. Não podemos viver uma vida aleatória. Entrega a sua vida a Cristo e confia em Deus. Esse é o tema. Confie em Deus. Eu vou contar um versículo aqui na palavra de Deus para vocês entenderem essa história e trazer isso, que eu tenho mais ainda informações para trazer as outras portas. Quer ver uma coisa interessante? Lá no Salmo 121, fala assim, primeiro, Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero fazer uma análise através dessas camadas por esse capítulo que é muito conhecido pelos cristãos. Porque muitos não confiam em Deus e são cristãos. Muitos, na hora da dificuldade, tentam ainda com a sua força, capacidade e mecanismo, mas não conseguem. Então, uma coisa que é importante é você confiar em Deus. Ele é o que vai trazer todo o suporte. Essa é uma história que Davi viveu de fato. Davi viveu de fato lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 25. O que aconteceu? Davi estava sendo perseguido por Saul há muitos anos. E esse momento era o momento ápice, era o momento mais crítico de Davi. E ele foi parar num vale, onde tinha montanhas em voltas. Era um buraco. E Saul arrumou 13.000 soldados preparados para matar Davi, para capturar Davi. E tinha até a habilidade que Davi tinha, que era cafunda, que é aquele instrumento de guerra. E eles encontraram Davi nesse vale. Davi encontrou de frente a esses inimigos, e aonde veio a frase: eleva os meus olhos para os montes. Davi só via monte, então era fato. Esse monte era verdadeiro no coração de Davi, então era o fato, a camada do fato. E aí vem o sentimento, da onde virá o meu socorro? Quer dizer, Davi acreditava em Deus. Esse é o sentimento que nós temos que guardar às nossas portas. O problema não é você ter insegurança, o problema não é você ter rejeição, o problema não é você ter culpa. Tem mais 3 portas: ofensa, perda e ira. Então o problema não é você ter esses sentimentos, o problema é você deixar aberto. E quem faz você deixar aberto? O medo. Porque diante desses inimigos, Davi podia ter medo e podia não ter pensado em Deus, mas ele olha para os montes e ainda fala: da onde virá meu socorro? E na hora, no inexplicável,
onde vem o milagre de Deus. O milagre de Deus não é preparado para nós, não é nós que decidimos o milagre, é Deus que decide o milagre, é dele o milagre, não é nós. Para livramento, olha o que aconteceu. Na mesma hora que os 13.000 estavam lá, de frente com Saul, para pegar Davi, chegou um mensageiro a Saul e falou assim: Saul, os filisteus invadiram as nossas terras, precisamos ir embora agora para tentar contra eles. Na hora, foi um livramento. E todos saíram e foram para as outras terras e deixaram Davi. Aí vem a resposta: da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, o que eu trago nessa visão? Que muitas vezes a gente não enxerga, mas Deus está trabalhando. Muitas vezes a gente está sentindo algo, mas a gente está permitindo que o inimigo está agindo nas nossas vidas. Então, fecha as portas. Não permite as portas abertas. Tenha cuidado no falar, tenha cuidado no comportamento, porque todo fato por detrás tem sentimento. E todo sentimento por detrás tem um espiritual que quer agir, que quer mais ainda atrapalhar e aprisionar a sua vida em torno da sua dor. Eu quero dizer uma coisa: a sua dor não é maior que a sua promessa. A sua dor não é, o seu sofrimento não é maior daquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Então confia em Deus. O momento da dificuldade é o melhor momento de dar gatilho de confiança a Deus. Eu fico imaginando nós, nos tempos de hoje, se nós estivéssemos vivendo aquela fuga do Egito para chegar até no Mar Vermelho. O povo que Moisés estava guiando, que saiu de escravo do Egito para chegar no Mar Vermelho, parou, não tinha mais como ir para frente. Para os lados tinha montanhas e um exército inteirinho de faraó, grande, numeroso, guerreiros, pronto para pegar e matar, vindo por trás. Eu fico pensando, nossa geração que está muito ansiosa, que não respeita a liderança, igreja dividida, sabe o que a gente ia fazer? Isso de fato ia acontecer mesmo. A gente ia ficar de frente ao mar e alguns iam falar assim: não, eu não vou pular nesse mar não. Eu vou esperar um barco porque Deus vai trazer um barco. Outros vão falar assim: Deus vai me dar força e vai me dar fôlego para nadar. E vai pular. Ninguém fez isso. Sabe por quê? Porque Moisés estava representando a igreja. E a igreja hoje está dividida. Um dos motivos de tantas coisas acontecendo: igreja dividida, liderança dividida, famílias divididas. Então era um só e todo mundo obedecia. E aí o milagre veio. Nem era esperado para ninguém, porque talvez você achava que o milagre era um barco, mas o milagre era abrir o Mar Vermelho e o povo passar. Detalhe: confie em Deus. É o maior detalhe da sua vida. A sua dor, o seu sofrimento não é maior que a promessa de Deus sobre a sua vida. Tenha um ótimo dia e espero que você receba essa palavra, que faça esse Salmo 121 viver na sua vida, que você olha e você está cercado, gente morrendo, gente adoecendo, eu perdendo amigos, acontecendo muita coisa com pânico, dor, perda, e eu estou com angústia, mas eu estou cercado. Eu olho por todo o cerco, e aí você faz essa pergunta no seu sentimento: de onde vem meu socorro? Aí você mesmo vai responder pelo seu pensamento: o meu socorro vem pelo Senhor. Amém? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.